Estamos de volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o jornalista ambientalista Anivaldo Miranda, presidente do Comitê da Bacia do Rio São Francisco. E nosso assunto agora é justamente a pauta política relacionada ao assunto. O que dizer, professor Anivaldo Miranda, do trabalho, do empenho da bancada ambientalista no Congresso para criar, formular projetos que atendam aos interesses da bacia e, claro, do Rio? Olha, essa bancada parlamentar ambientalista tem uma pauta no Congresso. Entretanto, tem uma força muito limitada, não é? E é claro que nós precisamos da maioria. E no contexto dos debates e das discussões, muitas vezes essas discussões ficam contaminadas ideologicamente. Entretanto, essa discussão da pauta ambiental, ela precisa ocorrer de uma maneira mais sóbria, mais técnica, porque a questão ambiental interessa a todo mundo. Interessa a todo mundo. Mas quando você transforma isso num debate entre uma bandeira, esquerda ou direita, exatamente, ou num debate entre ambientalistas e ruralistas, ou num debate entre sem terra e agronegócio e agricultura, essas polarizações são todas, em geral, são, para a digamos evolução assim, do entendimento. Elas são engessadoras, elas são, digamos assim, pouco inteligentes, né? E, na realidade, quando você trata disso, quanto mais você descontaminar o debate, mais você vai ao cerne da questão, porque água limpa em quantidade interessa a todo mundo. Em relação, em relação às ações do comitê no Baixo São Francisco, na região que nos atinge. Olha, antes de chegar nisso, eu queria dizer que o comitê, em relação a essa questão, está propondo alguns pactos. Por exemplo? Porque quando eu disse que os estados não implementaram ainda, eu falo de todos os estados do Brasil, sem exceção. E o governo federal também tem sua parcela de responsabilidade. O comitê, em relação à bacia, está propondo 3 pactos. Um pacto das águas, que nós precisamos que os estados de Minas Gerais, Pernambuco, né, Bahia, Alagoas e Sergipe, principalmente Minas Gerais e Bahia, cheguem a um pacto para determinar qual será a vazão de entrega dos grandes afluentes no leito do São Francisco, ou seja, quanto o Rio das Velhas, o Rio Paraupeba, o Rio Urucu e assim por diante, vai entregar como vazão para o São Francisco, né, dependendo, evidentemente, do contexto do comportamento climático. Esse chama-se o Grande Pacto das Águas e será um pacto também para mudar a matriz energética do São Francisco, transformando os reservatórios não mais com vocação para gerar energia, mas com vocação para atender os usos múltiplos. Um segundo pacto, que é o Pacto da Legalidade, queremos fazer com que todos os governos dos estados, de fato, se comprometam a implementar os instrumentos que a lei das águas criou para a gestão das águas, e aí é cobrança, o cuidado, a interação entre a administração da água de mananciais de superfície com água subterrânea, planos de bacia, apoio aos comitês de bacia que estão abandonados, etc, etc. Esse é o Pacto da Legalidade. E um terceiro pacto, que seria o Pacto da Revitalização, porque lá vai a transposição com quase 10 bilhões e a revitalização não saiu do papel. O ano passado, o presidente Temer fez um relançamento do programa da revitalização, né? Números foram trabalhados, né, no Conselho Gestor da Revitalização, entretanto, logo após veio o ajuste fiscal e houve um pedido, me parece uma intervenção aí do Ministério do Planejamento, da Fazenda, para readequar números e tal, e já estamos em março, e a expectativa é que essa mesma festa que foi feita lá no Canal Leste, com a chegada das águas, é compreensível que o povo ali de Campina Grande, esteja feliz com essa questão, mas é importante também que a mesma energia seja gasta agora na revitalização. Esse seria o terceiro pacto. Agora, em relação ao que você perguntou no Baixo São Francisco, a ação do comitê, além de ser um comitê ter um papel
de articulação institucional, de aprovação do plano, né? Nós acompanhamos todas as segundas-feiras, a partir da Agência Nacional de Águas, um fórum, né, dos entes da bacia, a cada segunda-feira, né, examinando como está a situação, né, meteorológica, né, na bacia do São Francisco, a questão hidrológica das vazões, etc. O comitê, além disso, tem também um orçamento decorrente do que se cobra pela água bruta, e várias ações são possíveis, porque o comitê é um colegiado de 62 instituições titulares e 62 suplentes, e cabe a todas essas instituições, usuários, poder público e sociedade civil, indicar as prioridades para o uso desses recursos. Aqui no Baixo São Francisco... Como podemos exemplificar? Exemplificamos o seguinte: nós já fizemos 26 planos municipais de recursos hídricos, aliás, planos municipais de saneamento básico, e só em Alagoas nós já disponibilizamos esses planos para 4 prefeituras, que foi Belo Monte, Itraipu, Igreja Nova e... bom... Quantos desses municípios já efetivaram? E em Sergipe, do lado de lá, foi Ilha das Flores, Brejo Grande e Propriá, se eu não me engano. Não, nenhum deles ainda foi executado. Mas o comitê está fazendo mais 40. Auxiliando, né, a municípios que não têm nem a condição de executar. Todas as regiões. De criar a maioria projeto, não tem, ou técnicos disponíveis. Ou às vezes tem, mas não prioriza. A verdade é que, como é uma coisa que interessa aos usuários, cria condição objetiva para a administração estamos entregando. fazer, já entregamos 26, vamos entregar Uhum. mais 40 na bacia toda, no alto, no médio, no submédio e no baixo São Francisco. E estamos também recuperando nascentes. Fizemos um processo de recuperação em toda a bacia do Piauí, que é o único afluente de fato perene do São Francisco no território de Alagoas, e vamos fazer agora, já estamos fazendo o diagnóstico das bacias do Boacica e do Perucaba, de tal forma que toda aquela região tem agora um processo de recuperação. Hoje o Comitê do São Francisco é o maior, digamos assim, é o maior financiador de planos municipais de saneamento básico na bacia do São Francisco, e aqui nós já vamos atingir praticamente algo em torno de 1.000 nascentes diagnosticadas em processo de recuperação e com todo um trabalho, não é, para que isso tenha continuidade. Professor Anivaldo, como o senhor entende a Igreja Católica, através da campanha da fraternidade, num momento como esse, estabelecer a questão da defesa dos biomas, justamente no momento que se vive essa crise hídrica e a questão ambiental também colocada num plano terciário pelas gestões públicas, digamos? Isso é muito bom. Eu acho que o Papa Francisco tem muitos méritos, e um dos grandes méritos foi a divulgação de todo um conjunto de pensamentos sobre a questão ambiental, atualiza uma instituição tão importante mundial como a Igreja Católica nas questões candentes da modernidade. E eu acho que isso já é uma sequência desse pensamento que o Papa Francisco tem demonstrado, essa sensibilidade para as coisas que estão aí colocadas como grandes desafios. E dedicar a campanha da fraternidade aos biomas brasileiros, eu acho que é mais um caminho, né, para tornar a nossa população mais consciente acerca dos limites, né, das nossas possibilidades de intervenção no planeta. Até porque a Igreja Católica tem um poder de mobilização sim, sim, imenso. Espero até que as outras igrejas também se sensibilizem, desde da Igreja
católica, os evangélicos, os espíritas, os umbandistas, todos estão chamados. Isso é uma defesa que tem que ser levada de uma maneira até ecumênica. Porque o homem não existe senão em sua relação com a natureza. Exatamente. Então, já que são instituições que tratam da espiritualidade, a espiritualidade começa a existir a partir da própria existência do ser humano. E o ser humano só existe em integração com os outros seres vivos. E o nosso sistema é um sistema vivo. Tem então, que convergir, né? O comitê, é evidente, que já tinha preocupações nesse sentido, né? Vai encontrar, então, aí oportunidades para fazer um encontro desse pensamento e dessa ação, né, da campanha da fraternidade, porque o comitê já vem discutindo há algum tempo e vai lançar em sua campanha nacional, a partir de 3 de junho, uma grande campanha de coleta de assinaturas para produzir uma emenda popular à Constituição que transforme os biomas do Cerrado e da Caatinga em patrimônio nacional. Porque é um absurdo, a floresta amazônica já é patrimônio nacional, a Mata Atlântica, o Pantanal, quer dizer, e a Caatinga e o Cerrado, que são os mais ameaçados, de fato, hoje no Brasil, e que são fundamentais para a região do Nordeste, porque Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, e o Cerrado ainda atende toda a água que vai para a região metropolitana do Rio e de São Paulo. O Rio São Francisco, que bebe do Cerrado e da Caatinga, tem a grande missão de atravessar o nosso semiárido. Então, esses dois biomas já bateu há muito o alerta vermelho para a sua defesa, porque a destruição desses dois biomas realmente transformará o Brasil Central num deserto. Pois bem, é importante que se diga que a Caatinga e o Cerrado, como o senhor falou, são os mais atingidos, não é, pela falta d'água, e tem que se criar essas condições objetivas para que salve essas regiões que são importantes para o abastecimento no país, né? Porque a floresta amazônica, até pelo a natureza, seu volume, exatamente, por tudo isso, ganhou muita notoriedade internacional. E apesar de ainda continuar o desmatamento, muita coisa errada, mas hoje, de alguma forma, ela está bem mais protegida, né? Agora, quem paga o pato dessa, digamos assim, dessa concentração da mídia, do debate em torno da floresta amazônica, são dois primos pobres. O Cerrado e o bioma, principalmente da Caatinga, esse coitado que ninguém fala. Ainda tem muita gente que acha que a Caatinga é mato seco, que não vale. Quer dizer, aliás, a vegetação, né, de Caatinga é hoje, no contexto do aquecimento global, a mais preparada, a mais condicionada pela natureza para enfrentar o enfrentamento. E nós estamos com esse diamante que se chama vegetação de Caatinga, sendo transformado em carvão para fazer churrasco no litoral, porque de fato não se abriu aí nas populações que estão nas cercanias da Caatinga formas de sobrevivência mais sustentáveis. Professor Anivaldo Miranda, eu tenho, infelizmente, que informar que a nossa entrevista chegou ao fim e eu agradeço mais uma vez a sua presença aqui hoje e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.